muito tempo, dei uma corridinha na tela aqui, vi pessoas que eu não via há muito tempo. Então sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir que as perguntas fossem feitas em reservado para essa Colégio Waldorf Michael São Paulo, em vez de colocarem as perguntas no bate-papo para todos, coloquem em reservado para o Colégio Waldorf Michael, que é o pessoal que está organizando as perguntas, tá bom? Então, é muito bom ter a Marilda aqui conosco, Marilda Milanese. Marilda é farmacêutica, aconselhadora biográfica, docente em muitos cursos de formação de antroposofia, uma das fundadoras da Sirimin e da Farmantropo. Então, seja muito bem-vinda, Marilda, muito gostoso ter você aqui, mesmo que seja remotamente. Sinta-se convidada e muito bem-vinda no Colégio Michael. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu também estou vendo aqui várias pessoas que eu não via há muito tempo. E se não fosse essa situação aqui virtual, a gente não teria essa oportunidade, né, de estar tendo um encontro com tanta gente boa, bonita. Estou vendo gente da Argentina, de vários lugares ali que eu não via realmente há muito tempo. Uma alegria e uma honra, né, contar com todos vocês agora na nossa sala conjunta, que é a sala da Michael e é a sala da minha casa. Nunca caberia tanta gente na sala da minha casa para uma conversa sobre Michael. Então, na Michael eu fui algumas vezes, porque eu não sou mãe, né? Mas eu fui tia Waldorf. Então, eu tive 3 sobrinhos que estudaram no Colégio Michael. E eu fui algumas vezes na Michael para fazer palestra. Então, fui na Michael falar da biografia de Rudolf Steiner. Fui na Michael algumas vezes para palestra de Michael, mas sempre para falar num ponto de vista do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E Michael, propriamente Michael, fiquei aqui fazendo um estudo, não foram tantas vezes, na Michael não, mas nem em outros lugares, não propriamente falar de Michael, não. E aí eu agradeço esse convite, né, para falar, né, dessa festa, né, das 4 festas do tempo, né, do decorrer do ano. A festa de Michael, então, é a festa mais complicada, mais difícil, né, de se comemorar, como dizem, né, porque a gente tem menos histórico, né, de comemoração dessa festa. Então, a gente sabe, Michael, o arcanjo luminoso, como está no convite, né, que foi feito, a imagem que tem no convite, é um ser luminoso com a sua lança, né, que joga o dragão para o abismo ou subjuga o dragão na Terra. Então, para entender um pouco melhor quem é, né, esse arcanjo, de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui, que ele tem uma luta com outros seres que também são seres de hierarquias espirituais, da mesma hierarquia, né, do que ele próprio. E a luta está aqui, nós somos o palco dessa luta, né? E para entender um pouco mais, né, sobre o que é essa sabedoria ou essa inteligência cósmica que Michael acompanha e defende, né? E que o palco da luta agora somos nós mesmos, né? Dentro do ser humano. E é uma luta que, às vezes, ela é além de nós, né? A gente tende a quase não compreender que luta é essa, o que eu tenho a ver com isso, né? Então, para a gente saber que história é essa, né? Como nós chegamos aqui com todos esses seres com essa luta, a gente precisa entender um pouquinho da história que Steiner nos conta, né? Rudolf Steiner, então, ciência espiritual, na antroposofia, conta essa história do desenvolvimento, a história da evolução cósmica, que é a história que nos colocou aqui, né? Onde estamos hoje.
E aí tem vários locais que Steiner conta isso na ciência oculta, que é o principal, que é o mais científico, né? Tem o relato, né? Da evolução, o relato dos acontecimentos de uma forma científica, né? Espiritual, mas que é acessível ao nosso pensar cotidiano. A gente não precisa ser um iniciado para entender o que está lá. Com o nosso raciocínio, nós entendemos. Mas ele conta isso em várias outras ocasiões e de diversas outras formas. E a forma que fica mais acessível para a gente, porque ele conta do ponto de vista da atividade anímica interna, daquilo que é acessível, porque todos nós somos seres humanos e estamos vivos, temos então essa atividade anímica interior nossa. Então, esse ponto é um ponto acessível para a gente entender a história do ponto de vista da atividade anímica dos seres espirituais que fizeram a história. E isso está num ciclo que se chama A Evolução sob o ponto de vista do verdadeiro, é o GA 132. A gente traduziu porque isso foi uma indicação de Bockemil, né, o guetenista da Ciência de Ciências Naturais, que morreu esse ano, né, no começo desse ano, ali um pouco depois da Páscoa. No Advento, foi no Pentecostes, não, um pouco antes, morreu Bockemil, na Ascensão, eu acho. E Bockemil, então, ele indicou esse ciclo para a gente fazer um trabalho com os farmacêuticos. Mas ele é um ciclo muito especial. E a gente, então, traduziu, daí esse ciclo passou a ser trabalhado pelos psicólogos, pelos aconselhadores biográficos, porque ele é um ciclo que a história da evolução cósmica está acessível ao conteúdo interno das pessoas. Então, ela está traduzida, quer dizer, nós, eu, Flávio e eu traduzimos, está numa forma de apostila na Sociedade Antroposófica, mas a boa notícia é que a editora já está com a edição para sair como livro, né? Foi feita, a Sônia me contou que foi ela que fez agora o cotejamento e a revisão final, e o livro vai sair, e é altamente recomendável. São 5 conferências. E ele conta, então, essa epopeia da criação nessas 5 conferências, que parece uma novela, assim. Você quer ler o próximo capítulo para saber o que vem ali. E lá, então, ele conta essa epopeia da criação desde lá do antigo Saturno. Então, a gente sabe da ciência oculta, então, Saturno era um universo de calor. Mas lá ele conta que esse calor não é um calor que surgiu do nada, né? De repente, lá estamos no universo de calor. Esse calor, esse fogo, ele é resultado da atividade anímica de seres espirituais, que são os espíritos da vontade ou os tronos. Então, os espíritos da vontade, a vontade de criar, né? Também são os seres da coragem. Eles criam o mundo. E o mundo como nós vamos ter, né, no futuro, como nós começamos ali. E esse mundo é um mundo de calor, e esse calor é resultado do próprio ser que eles oferecem em sacrifício frente aos querubins. Então, uma vontade de criar um sacro ofício, um sacrifício, eles se oferecem em sacrifício, e esse calor agora é a origem desse nosso universo. E nesse calor, que é um calor geral, é um calor indiferenciado, ele fala, é um mar de coragem calorosa, onde não tem espaço nem tempo. E aí começa a surgir o tempo. O tempo surge porque tem 2 atividades, um oferecer um sacrifício e um aceitar um sacrifício. E aí surge o tempo, mas o tempo também são os seres do tempo, e também são chamados os espíritos do tempo, ou os espíritos da personalidade, porque eles são aqueles seres que estão fazendo a etapa de individualização, a sua etapa de desenvolvimento espiritual, equivalente ao que nós fazemos aqui hoje com a Terra. E eles fazem lá com o calor. E esses, então, são os primeiros que fazem esse desenvolvimento do eu, eles são os arqueus, são os arqueus.
E eles, então, naquele universo caloroso, eles individualizam ovos ou esferas de calor, que são os primórdios do corpo físico do ser humano. E eles, então, criam, né, cultivam, né, o corpo físico do ser humano nesse universo de calor, individualizando, interiorizando esse calor. Então, esse lá é o começo. Então, o ser humano surge como um ser de corpo físico de calor. Aí isso acaba ali do Saturno. Eu não posso contar a história toda com todos os detalhes, né? A gente pode ler lá depois no Evolução Seu Ponto Verdadeiro, porque são coisas todas maravilhosas que vão acontecendo ali na novela. E aí isso acaba, vem uma segunda etapa, que é a etapa Sol, né? Que ele chama de um antigo Sol. E lá isso tudo se repete. Tudo o que aconteceu lá no Saturno repete no Sol. E agora você tem, então, os seres que contemplam aquilo que está acontecendo. Então, contemplam em atitude de veneração aquilo que está acontecendo. E esses seres, agora, eles têm aquilo que Steiner sempre compara nesse ciclo, tudo que está acontecendo com aquilo que acontece internamente com a gente também, né? Então, ele procura exemplos ou situações em que coisas similares possam acontecer. Então, ele fala, quando vocês estão contemplando algo com uma atitude de veneração, que você tem algo que te chama a atenção tão completamente, que você é tomado completamente a participar daquilo que você está contemplando. Então, você esquece de tudo, esquece de você mesmo, esquece se tem dor no joelho, se dor no pé, se está calor, se está frio, se está com fome, se está com sede, você se coloca inteiramente naquilo que você está contemplando, ou a aula que você está assistindo, a palestra, o concerto, o quadro que você está contemplando, a planta que te apareceu na frente, aquela flor maravilhosa. Você sai de você próprio, você se esquece de si mesmo e se coloca completamente para fora, naquilo que você contempla. Então, os seres que estão contemplando esse ato de sacrifício dos tronos frente aos querubins, essa criação desse universo, agora eles são levados a colocar-se para fora numa atitude de doação, eles colocam o seu ser para fora. E esses seres são os seres que são os espíritos da sabedoria. E o que eles colocam para fora é o que eles são. E eles são sabedoria. E isso, então, é colocado para fora agora como o elemento ar. O elemento ar é sabedoria. Vem junto, sabedoria e elemento ar. Agora, isso é colocado para fora e aí não tinha espaço, né? O tempo surgiu lá no Saturno, pelo ato de sacrifício dos tronos frente aos querubins, surgiram esses espíritos do tempo. E agora, por essa atitude dos espíritos da sabedoria de colocar o interior deles para o exterior, surge o espaço. Ainda só como interior e exterior. E aí, na periferia, então, desse exterior, ele diz o antigo Saturno é uma esfera que pulsa só de dentro para fora, fora para dentro, uma esfera que só tem espaço interno, né? E aí, nessa periferia dessa esfera, tem os seres que recebem esse ar sabedoria e trabalham com esse ar sabedoria, transformam esse ar sabedoria e devolvem o resultado do que eles trabalharam num momento posterior de volta para os espíritos da sabedoria que emanaram aquele conteúdo de sabedoria. E esses que estão ali, então, na periferia trabalhando, são os que o Steiner também diz que são chamados dos anjos do princípio, porque eles guardam para o posterior algo que veio do anterior, né? Já no tempo, né? Então, aí é o etérico, como espaço-tempo está surgindo ali, né? E eles trabalham esse elemento aéreo justamente configurando o corpo etérico do ser humano, que tinha um corpo físico de calor, lá do Saturno, agora um corpo etérico, aéreo, luminoso, porque o resultado do trabalho que eles fazem no ar é
luz. E eles devolvem, então, para os espíritos da sabedoria aquele ar luminoso, aquele éter luminoso, o éter de luz. Então, vem daí, desde lá do Sol, então, tudo aquilo que é exterior, configura o nosso mundo, né, o nosso próprio corpo e tudo que existe no mundo que nós temos, é resultado daquela matéria, né, sabedoria aérea luminosa que vem lá do antigo Sol. E o par sabedoria, arcanjo, né, que trabalham conjuntamente, né, vem desde lá do Sol. Então, de onde vem a Sofia, né, sabedoria, e o arcanjo Micael vem de muito longe, né, a parceria deles. E eles estão lá trabalhando nessa configuração do nosso corpo e do nosso mundo. E aí vem a outra etapa, que é a Lua. Na Lua, então, vai começar a complicação dessa história, porque até ali estava muito bem, tudo muito bom, mas na Lua, diz Steiner, aparece algo que já vinha desde antes, já desde o Saturno. No Sol dá para perceber alguma coisa, mas ele diz isso aparece, né, para a visão dele, só na Lua. Que o que acontece é que nem todos o conteúdo de sacrifício oferecido pelos tronos frente aos querubins é aceito. Então, existe uma quantidade de matéria-prima original de criação do universo que fica como se fosse disponível. E isso fica, então, com seres de hierarquias inferiores. Aí o que o Steiner coloca é a história mais acessível para nós, né, é do Caim e Abel, um sacrifício aceito e um sacrifício recusado. Ou a história do Abraão, que vai oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Então ele diz, se Deus aceita o sacrifício de Isaque, então toda a descendência de Isaque estaria com Deus, mas não estaria na terra. E da descendência de Isaque é onde se configura um corpo adequado a receber o Espírito do Cristo. E isso não teria se Isaac estivesse com Deus. Então, o sacrifício não aceito, ele fica disponível para uma criação. Cria-se algo novo, né? Na renúncia. Então, aí você tem sempre a atitude que está em cada etapa. Então, a atitude no antigo Saturno é o sacrifício dos tronos. A atitude no Sol é a ação dos espíritos da sabedoria. E agora, a atitude criadora do elemento água na Lua é a renúncia dos querubins. Os querubins renunciam a receber esse sacrifício. E isso cria o elemento água, cria a eternidade, porque algo fica fora do tempo, né? Tudo agora que estava no correr, do suceder, do caudal do tempo, algo, por essa renúncia, pode se colocar fora desse suceder do tempo. E isso é o que fica na eternidade. E também surgem, então, os seres que ficaram com esse sacrifício, que são os seres, então, que se atrasam na etapa de evolução da hierarquia onde eles estão. São seres que ficam atrasados na evolução. E eles começam a aparecer, então, já na antiga Lua, que Steiner chama o planeta do anseio, porque, então, tem seres com conteúdo espiritual que deveriam ou têm o anseio de pertencer ao superior, né, ao espiritual superior, à hierarquia superior, ao divino, mas não pode, e fica. Então, são seres que ficam com aquele conteúdo interno, né, para eles próprios, isolados em si. E isso cria o tédio, a angústia, o anseio. E o que pode vincular esses seres, uns com os outros, na variação que combate esse tédio, então é essa água. A água vincula, mas não a água parada, né? A água parada não move moinho, a água parada é morta, né? Tem um poema maravilhoso do Fernando Pessoa, que é as boiam leves desatentos meus pensamentos de mágoa, né? Como
as algas, no cabelo ao vento, no corpo morto das águas. Então, a água parada, ela é esse tédio, essa não vida, né? E aí vem, então, os espíritos do movimento, que entram na conversa aí na Lua, e eles colocam essa água em movimento. E essa água em movimento é a que pode fazer a vinculação entre os seres. E essa água em movimento cria as figuras móveis, figuras que são germes de pensamentos ou germes de figuras que não se formam. Elas se formam e desmancham, como quando a gente faz aquarela molhada ou joga uma tinta na água. Aquilo vai formar uma figura, uma imagem e aquilo desmancha, não fica, é tênue, não tem consistência. Mas essas formas em variação, ele diz, Steiner, é aquilo que cria a variação que combate esse tédio, essa angústia e esse anseio. E lá, então, na antiga Lua, quem está trabalhando com essa água em movimento e trabalhando os germes dos órgãos, dos sentidos do corpo humano, do corpo astral do ser humano, são os anjos. E os anjos, então, nessa água em movimento, soam essa água em movimento. A água em movimento faz barulho, não é isso? Né? Um laguinho de água parada, nada. Né? Tá ali cabelos mortos das águas, como diz o Fernando Pessoa. Mas aquilo vai se movimentar, né? No riachinho, e cai nas pedrinhas, e aí o riachinho começa a cantar, como diz o Guimarães Rosa no Ave Palavra. Né? Ele começa a ter som. E esse som é o que configura aquelas formas variáveis, aquelas figuras, né? Vocês podem ver as figuras de Chladni, as figuras sonoras. Hoje circula ali pelas internets da vida maravilhosas imagens e vídeos que as pessoas fazem com essas figuras sonoras, né? E como um som configura formas. E quando varia o som, as formas e as figuras variam também. Então, esse aí são os germes do corpo astral do ser humano, com os espíritos do movimento, os querubins, né, que renunciaram, os espíritos do movimento e os anjos que agora soam. E tem, então, a formação desse éter de som, ou o éter dos números, ou o éter matemático, porque essas figuras são figuras com a geometria sagrada, né? Com aquelas proporções perfeitas que ordenam toda a formação da vida, né? Que vai vir só depois aqui na Terra, né? Que essas figuras, essas configurações, que também é um nome que dá para chamar esse éter, que é o éter configurador, né? Lá da Lua, agora adquire forma e chega aqui na Terra com forma. Então, toda aquela sabedoria, né? Lá no antigo Sol, aquelas ideias, né? Aquelas inteligências, ou aquelas inteléquias, como chama Tomás de Aquino, agora aquelas inteléquias tomam forma condensada, que se preenchem de matéria, né? Que é, então, o elemento terra, através dos espíritos da forma, que agora, então, configuram com forma fixa, com forma rígida, com forma material, preenchida pelo elemento terra, aqui a nosso planeta, né? Ou o nosso universo, né? Com a encarnação terra, de onde fazem parte todo o universo que a gente conhece, né? O universo material que a gente conhece, né? Me parece que existe aí um universo não material, um universo de matéria não luminosa, né? Que a gente não acessa, né? Pode ser que seja esse paralelo que circula, né? Ao lado ali. Mas o nosso universo é esse universo de matéria luminosa, ao qual nós temos acesso. E ele, então, agora está aqui configurado de matéria. Nós, com o nosso corpo, o nosso mundo, os reinos da natureza, tudo que veio aqui foram ideias, né, criadoras que agora configuraram isso aqui do jeito que nós estamos. E aqui estamos.
E aí Steiner pergunta lá no Trilha do Conhecimento, estaria concluída a criação? E ele diz, não, falta uma etapa, falta aquele que vê, que reconhece. Como um artista, ele terminou a sua obra de arte, que seria dela ou que seria dele se ninguém visse, né? Se ninguém contemplasse e desse um retorno, né? Eu vi aquilo, e agora, né? O que eu vi, o que eu reconheço e o que eu faço com isso, né? Então, agora, aqui, né, como os arqueus fizeram a sua etapa de desenvolvimento no Saturno com o calor, como os arcanjos fizeram no Sol com o ar e a luz, como os anjos fizeram na Lua com a água e esse éter sonoro. Vocês veem, os anjos são os que tocam os instrumentos, né, em todas as figuras sagradas. E agora estamos nós aqui na Terra com a vida biológica que se desenvolve na matéria, né? É o lugar, né? Então, o elemento terra com a vida é o lugar onde nós fazemos a nossa etapa de desenvolvimento espiritual, equivalente a que os outros fizeram nas outras etapas. O nosso palco é terra e é vida. E a nossa tarefa, o nosso papel, é reconhecer aquilo tudo que veio lá, né? Aquela sabedoria agora manifesta, né? Nesse mundo, nesse nosso mundo. A gente tem que reconhecer, a gente deve reconhecer isso, né? Através das virtudes que nós também viemos ganhando nessas etapas. Então, lá no Saturno, nós ganhamos o querer, no Sol, nós ganhamos o sentir, na Lua, nós ganhamos o pensar. E agora, através dessas nossas virtudes, que são virtudes anímicas, nós temos que reconhecer esse mundo, né? Pensar, reconhecer cada uma dessas coisas, e através de nós, então, os seres espirituais podem receber de volta o reconhecimento que a gente teve e conseguem continuar essa criação. Então, isso nós fazemos através da nossa atividade anímica interna. Então, a gente tem que reconhecer aquela sabedoria, e não adianta ser só com o pensar intelectual, né? Porque a tendência, então, é bom, eu reconheço que daí serve para mim, né? Serve para alguma coisa, né? Se não serve para alguma coisa, colocamos fora, né? Não é assim, né? Tudo tem o seu sentido, e aquilo que então a gente reconhece e o trabalho que a gente faz de reconhecimento é um trabalho também interno nosso, é um trabalho integrativo dessas virtudes que estão separadas na nossa constituição de alma tremembrada, né? De alma dissociada, nós temos isso separado. E agora a gente tem que juntar o pensar, o sentir e o querer no trabalho de reconhecimento dessa sabedoria. E isso, diz Steiner, essa virtude nova vai surgir, então, a quarta virtude, que é a virtude da terra. A quarta virtude é a virtude da terra. Essa virtude, então, é aquela que a gente tem que desenvolver, né? Que não vem ganha, né? A gente tem que desenvolver. É a virtude do amor. E aí, aquilo tudo que nós ganhamos um cosmos, né? A gente veio para desenvolver a nossa vida aqui, né? A nossa vida espiritual, sermos um ser espiritual também, um cosmos de sabedoria. E agora, a gente tem que criar o que a gente cria internamente, e o que a gente cria internamente, então, tem vida espiritual, né? Ele tem qualidade espiritual, esse cosmos amoroso, né, que a gente vai criar, esse cosmos de amor, através da virtude amorosa, ele tem realidade espiritual. E essa realidade espiritual é onde os seres espirituais têm acesso. Na sabedoria manifesta no mundo material, eles não têm acesso. Eles têm acesso naquilo que é o nosso conteúdo interno, aquilo que a gente trabalhou. E aí isso pode, então, seguir para um futuro. Então, o futuro, o cosmos futuro, uma encarnação futura, o que virá de futuro, será aquilo que foi passado, que foi trabalhado, né, através do ser humano.
Então, Steiner diz, isso está na ciência oculta. Deixa eu ver, porque o jeito que ele fala é maravilhoso. Eis o mistério de toda a evolução futura. O conhecimento e tudo o que o homem realiza no sentido da evolução bem compreendida constitui uma semeadura que deve amadurecer em amor. E quanto mais intensa a força que se originar do amor, tanto maior será o impulso criador para o futuro. Então, essa aqui é a tarefa, né, humana. Só que acontece que, justamente, aí tem o perigo grande, né? Diz o Steiner, em vários outros lugares, que nesse caminho, né, dessa sabedoria exterior, agora, se transformar e se converter nesse germe desse cosmos amoroso interno, através da atividade anímica, né, espiritual interior do ser humano, esse caminho do exterior para o interior é um caminho que está aberto, está acessível aos seres espirituais, né? Onde os seres espirituais que querem seguir a evolução nesse sentido amoroso estão presentes, mas também os seres que se atrasaram, né? Aqueles que ficaram lá para trás, aqueles que ficaram com aquele conteúdo do sacrifício que deveria ser, que queria estar com as hierarquias superiores e não ficou. Então, esses seres das hierarquias que ficaram atrasados, eles têm acesso a essa sabedoria configuradora de mundo através da atividade humana, então, através da alma humana. Como diz o Reobaldo, e o Guimarães Rosa no Grande Sertão, solto por aí, cidadão, não tem diabo nenhum. O diabo vige mesmo é dentro do homem, né? Na alma do homem. E aí Steiner diz isso, ele fala várias vezes, em vários lugares, mas nas cartas micaélicas, são chamadas de as máximas antroposóficas, ou mistério de Micael, também são chamadas de cartas micaélicas, que são as últimas coisas que Steiner escreveu, né? Saía no boletim da Sociedade Antroposófica nos últimos anos de vida. Então, nas máximas que foram publicadas no GA 26, isso acho que tem apostila, não sei se já tem livro também da Sociedade Antroposófica traduzido, se não tem como apostila. Então, nas de 16 de outubro de 24 e 16 de novembro de 24, ele coloca uma consideração que é assim, de fundamental importância que a gente tenha conhecimento para entender aonde está aí a luta do Micael. Então, eu vou ler para vocês porque o jeito que ele fala é muito bonito. Desta forma, a sabedoria ou inteligência cósmica passa a se concentrar na individualidade humana. Foi aquilo que eu contei até agora, né? Contei essa história para a gente saber o que é isso, o que é essa sabedoria ou essa inteligência que agora passa para o interior. Micael é, dentre os seres espirituais, aquele que desde o início voltou os seus olhos para a humanidade. Micael desenvolveu sua relação com a inteligência cósmica servindo aos poderes divinos espirituais que tanto deram origem a ele mesmo quanto ao homem. Ele quer permanecer nesta relação com a inteligência. Quando esta se soltou dos poderes divinos espirituais, a fim de encontrar o caminho para o interior do ser humano, Micael decidiu se colocar em relação à humanidade, de forma a encontrar nesta sua correta relação com a inteligência. Micael deseja constantemente manter um vínculo entre a inteligência que se desenvolve no âmbito da humanidade e os seres divinos espirituais. Mas há uma resistência contra esta intenção. O desenvolvimento pelo qual passam os deuses no processo em que a inteligência se desliga de seu agir cósmico e se incorpora à natureza humana é um fato aberto ao mundo.
Seres que tenham a capacidade de percepção destes fatos podem revertê-los em proveito próprio. Tais seres existem e são os seres arimânicos. Então, os seres arimânicos são os seres da hierarquia dos arcanjos, né? Mesma hierarquia do arcanjo Micael, que se atrasaram lá na evolução do antigo Sol, né? E eles não completaram o seu desenvolvimento como arcanjos lá, e eles se atrasam. E eles, então, continuam até hoje a fins de desenvolver aquilo que eles não fizeram lá. E lá, os arcanjos fizeram esse seu processo trabalhando, lembram, no corpo etérico do ser humano. Então, esses arcanjos, esses seres, né, dessa hierarquia dos arcanjos, que são os arimânicos, eles ainda são afins do corpo etérico do ser humano. Só que o corpo etérico do ser humano está encarnado nessa matéria, né, nesse corpo material que nós temos. Então, ali ele não tem acesso, mas ele tem acesso na alma humana que trabalha sobre o corpo etérico, que é justamente a alma do intelecto, a alma da razão, é o pensar. É ali que ele pega, que ele pode pegar, né? Tais seres existem e são os seres arimânicos. Eles são plenamente predispostos para absorverem para dentro de si a inteligência que se desliga dos deuses. Eles têm em si o potencial para unir o seu próprio ser com toda a inteligência, pois eles já uniram a si, em tempos remotos, o que o homem recebe do presente como uma dádiva do cosmos. Então, eles são dessa hierarquia. Ahriman, porém, se apropriou da inteligência em uma época em que ele não conseguia interiorizá-la, né? É a época em que ele deveria estar fazendo o trabalho de interiorização. E lá ele não pôde fazer isso. Ela permaneceu em seu ser como uma força que nada tem a ver com o coração ou a alma, que é o resultado da atividade de interiorização, atividade anímica e espiritual. A inteligência emana de Ahriman como um impulso cósmico, gélido e desalmado. E aqueles seres humanos que são apanhados por este impulso desenvolvem uma lógica que parece falar por si mesma, sem amor nem misericórdia. Em verdade, é Ahriman quem fala dentro dela, e na qual nada se mostra do que seja união correta, interior, cordial, anímica do homem com aquilo que ele pensa, fala, faz. Então, esse tipo de pensar, né, é o que a gente depara, né, toda a nossa vida, a nossa luta, né, a luta de Micael é contra esse tipo do pensar, né, que desconecta o nosso pensar do nosso agir, do nosso sentir. Então, a gente pensa uma coisa, fala outra e faz outra ainda mais completamente diferente. Micael prevê que o ser humano, ao avançar gradativamente no uso próprio da inteligência, deve se confrontar com os seres arimânicos e pode, consequentemente, cair no seu domínio por ter entrado em relação com os mesmos. É por isso que Micael coloca os poderes arimânicos sob os seus pés. Ele os expulsa constantemente para a região abaixo da qual se desenvolve o ser humano. Micael com o dragão a seus pés, lançando-o ao abismo. É esta a grandiosa imagem que vive na consciência humana a respeito dos fatos aqui descritos. Então, aonde se desenvolve, então, o ser humano como ser espiritual, então, desenvolvendo essas suas virtudes anímicas do pensar, sentir e querer, que devem agora irem se convertendo na virtude do amor, isso é a área, o âmbito dos elementos e dos éteres. Então, terra, água, ar, calor, luz, o som configurador e a vida, né? Isso é onde nós estamos fazendo o nosso papel.
nosso trabalho. E o que o Michael faz, então, é expulsar ou tentar manter o Ahriman para baixo disso, para o infranatureza, que é o resultado, então, faz parte da configuração do planeta Terra. Isso a gente tem que, né, do nosso mundo, o nosso universo, esses infraéteres, eles são da infranatureza, mas a infranatureza faz parte de nós, né? Que então é a degradação da luz, que é a eletricidade, a degradação desse som configurador, né, do éter químico, que é o magnetismo. E aí tem controvérsias, eu considero que a degradação do éter de vida é a radioatividade, mas também pode ser considerado que ele é uma degradação do calor e a vida é o conjunto, mas não vem ao caso. Mas, de toda forma, nós temos eletricidade, magnetismo, radioatividade na infranatureza, né? E é para lá que Michael joga esses seres arimânicos. E continua aqui o Steiner na máxima. Mas Michael nunca se apropriou da inteligência cósmica, né? A inteligência cósmica ficou disponível para o trabalho do ser humano. Ele a administra como força divina espiritual, ao se sentir unido aos poderes divinos espirituais. Através disto também se mostra na inteligência, quando ele a permeia, a possibilidade de ser uma expressão do coração, da alma, tão bem quanto da cabeça, do espírito, pois Michael traz em si todas as forças originais dos deuses e do homem. Através disto, ele não passa nada de desalmado e gélido à inteligência, mas está com ela de modo íntimo, caloroso e animado. Então, isso aqui, né, eu acho que é bem especial, principalmente na época que a gente está vivendo agora, né, em que a gente está fazendo o nosso trabalho de desenvolvimento anímico espiritual, então afastado do mundo natural, né, isolado e mergulhado dentro do mundo das forças eletromagnéticas, né, que é o mundo do adversário, né? Então, a nossa tarefa ainda se torna mais trabalhosa, mais necessitada, né, de ajuda do mundo espiritual, ajuda do arcanjo Micael, para que a gente enfrente mais essa dificuldade. Então, tem uma outra máxima dessas cartas micaélicas, aí dessas máximas, dessa missão de Micael, que está colocado também dessa questão, né, de que na infranatureza vivem essas forças arimânicas e como a gente tem que compensar, não dá para ignorar, para desistir, para jogar ela fora, dizer não tá, não uso, não faço, não quero, não me sujo com isso, né? Mas sim que a gente possa trabalhar com isso, fazendo a compensação, né? De trabalhar então com o nosso desenvolvimento dessa nossa relação com o mundo através desse desenvolvimento, dessa nossa integração, desse nosso pensar, sentir e querer, desenvolvendo essas forças amorosas. E aí é onde a gente tem isso, né, pode ter isso na ciência, né, na forma como a gente trabalha o mundo, vocês, né, a maior parte professores com a educação, com a pedagogia, que enfrentam o maior dos desafios agora, né? Acho que o maior desafio de todo mundo agora é realmente dos professores, porque a gente entre adultos, né, pode ter essa consciência de eu estou fazendo isso, eu estou usando esse meio, mas eu sei o que eu quero transmitir, onde eu quero chegar com esse meio que eu estou usando, porque é o que eu disponho no momento. Mas para trabalhar com os jovens e as crianças, isso é muito mais complicado, mais difícil, é uma tarefa hercúlea, né, que a pedagogia se defronta agora. Mas tem a arte, tem a música, né? Tem a literatura. Então, a minha arte é literatura. E aí eu queria contar para vocês só que assim, essa forma amorosa de ver o mundo, de construir o mundo, de refazer desse cosmos de sabedoria um cosmos de amor,
Eu encontrei na literatura, então, no Guimarães Rosa também, nos contos que são do conjunto de 3 contos que são do Riachinho Sirimim, né, que está no livro Ave e Palavra, onde, então, ele recria um ambiente do microcosmos, de um riachinho pequeno, e nesse riachinho, então, ele vai contando como é esse riachinho, da paisagem desse riachinho, e como a gente vai podendo, então, transformar, através da nossa contemplação, do nosso estudo, da nossa observação, esse riachinho, agora, da natureza, do cosmos de sabedoria configurado no mundo para um cosmos de amor. Então, ele começa com: só a vocês eu vou contar o Riachinho Sirimim. Mas o que eu quero contar para vocês são as pessoas, porque, né, esse é o começo do Riachinho da paisagem, mas ali ele vai contar das pessoas que estão nesse riachinho. Então, ele coloca dois irmãos que moram, né, nesse ambiente dessa paisagem. Então, o Pedro, aonde nasce, o riachinho nasce atrás da casa do Pedro. E o Pedro é uma pessoa assim. O Pedro é que raiava feliz, porque estão fazendo para ele outra casinha, e de tijolo, telha francesa emboçada por fora e por dentro. Também a dele já está tão impossível, apodrecida, velha, de se desmantelar. Assim mesmo, ele e Eva, sua filha mocinho, se acomodavam com Deus sozinhos ali dentro, quem sabe fazendo esperança de coisa melhor. Então, ele vai contando, e depois ele vai contar para a gente como que é a casinha, é a festa que o Pedro faz para inaugurar a casinha. Como que é o Pedro? O Pedro, ainda que aleijadinho, trabalha o que pode, não pouco, quase o tanto que o velho Joaquim, seu irmão, vizinho, seu taciturno padrinho. O Pedro, a gente o avista desde o princípio da manhã, atolado entre os verdes do milho e do arroz. Assim, meio entortado, meio agachado, apoiado à enxada ou à foice, ou só pensando forte, mais para a tarde, ele permanece, então, um bocado adentro de portas, rezando, sentado no giral, feita a sua parte. Se a gente perguntar, ele declara: agora eu estou esperando a chuva. Ele nunca pensou em morar em casa de luxo com janelas de veneziana, diz. Chegou o dia das pessoas terem inveja do Pedro. E quem tem inveja do Pedro é o Joaquim, que é o irmão do Pedro. Então, o Joaquim é uma pessoa que é assim. É aquele, pensar, lógico, que as coisas servem para mim ou não servem para mim, né? E como a gente está hoje, né? É muito assim, muito Joaquim. Então, eu vou ler aqui como que é o Joaquim. O Joaquim é homem sério, estrito e correto demais. Não gosta de natureza para os olhos. A coisa melhor para ele é a fartura. A coisa pior, a que ameaça a fartura, é a vadiação. Só pensa em termos de proveito. Andar bem com os outros, isto é, os outros andando bem com ele. Acha que a gente está aqui para cumprir obrigação, fazer fartura e depois, no céu, apresentar contas a Deus. Contas certas, certa a vida. Rejeita toda a mercê de beleza, desocupada e que não produz. Mesmo a roseirinha que a Irene plantou, ele diz que a tolera somente porque ela serve às plantinhas de sombra. Mas nunca reparou em que, nas rosinhas de cachos, as pétalas de dentro é que são cor-de-rosa claro, e as de fora mais brancas, ou parecem brancas pelo menos, se não são. Nem jamais sentiu rosas asas seu perfume. O riachinho sair por aí correndo e cantando aborrece a ele. Aceita-o, servo, na horta, aprisionadas, obrigadas às aguinhas diligentes. Mas não as que se seguem para lá, em todo depois,
as das sombras matosas, e as que soltas na cheia vão de afogadilho. Da ponta para baixo, o sirimim está com vadiação, vale de nada, de nenhum préstimo. Presume-se que, no fundo, detestava o Joaquim, como a flor que flor, a borboleta andante, o passarinho em ninho, o grilo na alface, e à noite, no negro ermo, no ar, o pirilampadário. O meu sirimim, no descuidoso emprestar-se, a lânguida água, a lenga-lenga e a ternura em aventura. Então, aqui, né, os dois tipos, né? Então, como nós estamos vivendo num mundo muito Joaquim, né, em que a gente se acha, o ser humano se acha no direito de destruir todas as paisagens, os ecossistemas, os biomas, não deixar nenhuma reservinha, né? E porque precisa de prestar para plantar, para produzir, né? Para ter produto para exportar. Então, a gente pode ser para o mundo o Joaquim ou o Pedro, né? E a gente está aqui na escolha. A gente pode estar com o Micael ou pode estar com o Ariman, né? Com esse pensar gelado. E o pior é que é difícil de decidir, né? Porque isso também diz Steiner, não sei se é nas cartas também, em algum lugar. Todo mundo quer estar do lado do Micael na luta, né? Claro, eu quero estar do lado do bem. Mas, no concreto, né? Na ação que eu tenho que fazer, qual que é o lado do bom? De que lado está o Micael? Né? E a gente pode muito bem ser iludibriado e enganado por essa forma de pensar, que é a que o Ariman nos induz a pensar ou a entender, que é a única forma de se pensar, que é o lógico, racional, frio, gélido e desalmado. E aí a gente se engana, porque você pensa que você está do lado do bem, e você está caindo do lado do mal. E aí, se a gente faz isso, né? A gente consegue fazer isso tão bem, né? Desse jeito, a gente consegue transformar esse mundo, né? Esse mundo aqui do microcosmos do Rosa, né? Que ele coloca no Riachinho Sirimim, a gente consegue transformar isso daqui na possibilidade agora de configurar esse cosmos de sabedoria no cosmos de amor. E esse cosmos de amor, então, agora ele fica eternizado, né? Ele vai para o mundo espiritual, ele se eterniza e lá, então, ele pode continuar o processo da evolução. E aquilo que, então, foi amado, né, do mundo da inteligência, da sabedoria, foi amado pelo ser humano, transforma-se nesse cosmos de amor que vai ser o mundo externo do futuro. E aí o Rosa também termina um dos contos dizendo que enquanto o sirimim por ali se vai sempre a sair no oceano sonho, nunca mais, mesmo que se acabe o mundo, deixará de haver para vocês e em mim o riachinho sirimim. Então, eu contei aqui, muitas vezes eu nem falo muito do Riachinho Sirimim, porque as pessoas dizem, é porque ela tem a instituição dela, chama Sirimim. Mas, claro, a conta do Rosa e a minha vinculação com a Seta vem antes da instituição se chamar Sirimim, né? Então, eu fui procurar meus alfarrábios aqui, minhas anotações de palestras e coisas de Micael, e aí eu achei, então, o texto. Essa palestra em que eu falei do Riachinho Sirimim, né, desse cosmos de sabedoria para o cosmos de amor, numa palestra de Micael, né, foi a primeira palestra que eu fiz sobre o assunto, a primeira palestra que eu fiz para a Sociedade Antroposófica. E ela foi no dia 9 de outubro de 1993. E era o dia do meu aniversário, de 35 anos.
Eu fiz essa palestra e eu li, né, o texto que eu escrevi para a palestra, e ela é extremamente atual, né? E eu disse, eu não tenho como não dizer de novo as mesmas coisas, claro, com formas muito diferentes, né, com o que eu encontrei no futuro, mas o Riachinho Sirimim, eu acho que ele é muito emblemático, muito significativo, muito amoroso, para a gente não deixar de citá-lo. Então, é isso, eu acho que é o tempo mais ou menos que eu tinha combinado ou pensado em falar, para ainda dar um tempinho para a gente tentar conversar um pouquinho. Inclusive, eu tinha uma pergunta que a Sati já tinha me dito, que a comissão da escola me perguntou, que era da questão da fraternidade econômica, né? Então, eu quis tocar de leve, né? Eu toquei levemente nesse assunto, então, que são essas atitudes que o ser humano toma, né, em relação àquilo que ele faz com esse mundo do cosmos de sabedoria que ele recebeu. Não toquei exatamente porque também não é a minha especialidade. Tenho duas perguntas aqui que foram feitas um pouco antes, que umas pessoas perderam. Uma pessoa queria saber aonde ela consegue o GA 132, aonde está esse GA. Uhum. Então, em português, na Sociedade Antroposófica, existe a tradução em forma de apostila. Eu não sei se eles estão disponibilizando mais essa venda de apostilas, talvez alguém que seja aqui saiba melhor do que eu, porque como ele vai sair em livro pela editora, às vezes ele acaba não saindo mais como apostila. Mas lá tem, né, na sociedade, tem ele disponibilizado para cópia em forma de apostila. E a outra pergunta que eu anotei aqui foi sobre esse livro onde está o conto do Riachinho Sirimim. Então o Riachinho Sirimim está no livro que se chama Ave, Palavra. Vou colocar aqui na câmera. Minha edição é bem velhinha, tá? Está no livro Ave Palavra, que é um livro póstumo do Rosa, que foi juntaram-se coisas às vezes publicadas ali, mas assim fragmentos, escritos que estavam ali jogados, espalhados, crônicas, mas ele mesmo estava organizando esse livro, né? Então ele organizou o livro dessa forma. E aí no final dele tem uma série que se chama De Jardins e Riachinhos. E de Jardins e Riachinhos, então tem 3 contos que são do Riachinho Sirimim. Então, Riachinho Sirimim, mais meu Sirimim, e são 3 recados do Sirimim, são os que ele conta, então, essa história do Riachinho. Mas dá para achar na internet, né? Algumas coisas do Guimarães Rosa, certo? Se você colocar Riachinho Sirimim na busca do Google, você aparece que ele tem em forma virtual. Dá para achar os 3 contos na internet. Ok. Aí a Rita Beatriz, ela pergunta, você falou no processo de Ahriman, poderia falar um pouco de Lúcifer? Então, eu falei do processo então dos seres arimânicos que estavam atrasados, né, que se atrasaram ali na época do Sol, né, que eles são da hierarquia dos arcanjos. Então, os seres luciféricos e Lúcifer são os seres que se atrasaram na Lua. Eles são da hierarquia dos anjos. Eles se atrasam na Lua quando os anjos estão fazendo essa etapa de individualização, né, equivalente a essa nossa aqui do ser humano, e eles não terminam aquele processo todo na Lua, e eles ficam atrasados. E como lá na Lua os anjos fizeram esse trabalho de individuação deles, trabalhando o corpo astral do ser humano, eles ficaram atrasados e eles são ainda afins do corpo astral do ser humano. Que no corpo astral do ser humano ele não pode pegar, porque também está encarnado, né, na matéria, então eles atingem a alma que trabalha o corpo astral, que é a alma da sensação, a alma dos sentimentos. Então, esses são os seres que querem que a gente esqueça esse mundo, que fala, eles são espirituais, né? E eles querem a espiritualização do ser humano. Então, eu sou um ser
espiritual, quero saber desse mundo material cheio de sujeira, coisa nenhuma, eu vou fazer o meu processo de espiritualização, assim, um ascetismo, né, que desconsidera o empenho da criação toda que está aqui nesse cosmos de sabedoria. E aí eles dão a mão para Ahriman, né, que quer roubar essa sabedoria. Ahriman quer roubar essa sabedoria, essa inteligência e fazer um mundo paralelo, que o Steiner chama em outros lugares de oitava esfera, né? Ele quer construir um mundo através dessa inteligência. E a matéria-prima ele não tem, a matéria-prima que ele precisa é essa inteligência, essa sabedoria que está ali, é isso aí que ele quer roubar para levar para lá. Então, se a gente não quer saber dela, porque eu quero também ser espiritualizado, e eu quero só me voltar para a luz, e eu quero viver de luz, e eu não me vinculo com a matéria é suja, eu não quero saber nada dela, então eu relego aquela matéria aos poderes do Ahriman, que vai levar ela para um outro desenvolvimento, numa outra esfera. E aí eles, né? Então Steiner fala sempre muito do Ahriman, dos arimânicos e dos luciféricos, né? E ele fala pouco, então, dos terceiros grupos de seres, que são os seres que são da hierarquia dos arqueus, que se atrasaram ainda lá no Saturno, né? Então, da hierarquia dos arqueus, que os arqueus estavam trabalhando o corpo físico do ser humano. Então, esses seres são ainda hoje afins do corpo físico do ser humano. E esses são os que ele chama de asuras. E ele fala pouco deles, porque ele disse, na época do Steiner, eles não eram tão ativos visivelmente assim, porque eles são aqueles que querem destruir o corpo físico do ser humano e a sabedoria que está contida nesse mundo, né, da natureza, nesse mundo que é no mundo vivo, que é o palco para o desenvolvimento do ser humano. Então, diz Steiner, eles querem a destruição do corpo físico do ser humano, eles querem trazer a morte e a doença para o corpo humano e para a Terra. Então, esse agora a gente está vendo, né? Então, Steiner nem falava muito dele, ele falou num ciclo de conferências também, acho que chama Missão de Micael, não, chama um outro, que esses seres, eles tendem a atuar através da economia anglo-americana. Ele diz para o futuro, ele está falando isso no final da Primeira Guerra Mundial, e diz que através da economia, né, vai se formar um exército de seres humanos a serviço das forças adversárias, um exército de dependentes econômicos. A dependência econômica cria um exército de seres humanos a serviço dessas forças adversas. Então, aí vem esses asuras e eles querem destruir a Terra e o homem. E eles, então, juntando os três, só nos resta, então, agora a força de Micael e do Cristo, que, então, se empenha, né? Empenha o seu ser, a sua individualidade, então, acima de todas as hierarquias da Trindade, você tem o Cristo que vem nos ajudar. Então, para a gente superar essas forças adversas, a gente precisa das forças de Micael e do Cristo para superá-las, porque só nós, sozinhos, não damos conta, né? Então, a gente tem que trabalhar constantemente. Então, para superar as forças luciféricas no campo da nossa alma, dos sentimentos, da sensação, a gente tem que se autodesenvolver através do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Então, a gente precisa conhecer as virtudes que eu tenho e que eu preciso fazer virtuar, né, no mundo, os defeitos que eu tenho e que eu preciso superar e controlar, porque perfeito não somos, né? Então, o que eu tendo a fazer que eu não devo, né? E o que eu tendo a não fazer que eu preciso fazer, né? Então, a minha tendência, por exemplo, agora, nessa pandemia, era ter ficado quietinho no canto. Eu vou lá no sítio, eu fico lá, isoladinha, eu não falo com ninguém, eu não vejo ninguém, eu não faço nada, eu fico lá vivendo a minha vida. Isso é luciférico, né? Eu vou largar o resto do mundo
solto, mas eu não vou ficar aqui nessa máquina, olhando para essa tela, né? Mas não, né? Isso é o que o Lúcifer quer que eu faça, não, né? Então eu vou lá, vou usar o meio do Ahriman, que eu tenho que trazer. Se eu tenho algo que eu possa trazer para ajudar nesse processo, eu tenho que fazer isso usando o meio que eu tiver para fazer. Então, é o meio do Ahriman? É o meio do Ahriman, mas é o que eu tenho. Então, vamos usar. E a gente está vendo, e esse meio do Ahriman, então, o instrumento do Ahriman, e onde eu supero o Ahriman, é através do pensar. Eu tenho que denunciar esse pensar arimânico, lógico, racional, utilitário, desalmado e gélido, né? Porque esse pensar é o que está fazendo com que a gente haja no mundo, faça as escolhas que nós fazemos no mundo, que propiciam que os Azuras possam estar ali criando exércitos dependentes econômicos que sempre precisam de mais, sempre precisam produzir, né? A Terra precisa produzir. E eu posso destruir o que existe dessa sabedoria sem nem ao menos ter conhecido, né? Não sei, tem coisas que ali vão ser extintas, né? Seres, plantas, animais que estão sendo extintos sem a gente nem saber da existência deles, né? E a gente pode considerar que a gente tem esse direito. E eu tenho que superar isso, então, através desse meu desenvolvimento do pensar. Eu tenho que pensar que é possível ter um pensar micaélico, então, caloroso, animado, luminoso, né? O pensar com o coração para se contrapor ao gélido e desalmado, né? Um pensar anímico, né? Um pensar amoroso que se espiritualiza, que pode, então, converter e criar esse cosmos amoroso que pode, então, se contrapor a essas forças azúricas, aí no processo iniciático, já, no processo de iniciação, no processo de desenvolvimento, no processo de conhecimento espiritual. E eu só posso fazer isso através das forças do Cristo, porque o meu eu pequenininho, né? O meu eu egóico, o meu eu individual, sozinho não dá conta de fazer isso sem cair nessas contraforças que são de uma potência espiritual elevadíssima, né? São seres da hierarquia dos anjos, dos arcanjos e dos arqueus. Então, sem o Cristo, a gente não consegue fazer isso. Então, a iniciação cristã com o Micael, que nunca sai do nosso lado, não desistiu de nós. Tem um outro ciclo que Steiner fala que os outros arcanjos desistiram, né? Esse ser humano não dá mais jeito, não tem mais jeito. Mas Micael não, Micael nunca desistiu do ser humano e de vir guardar essa sabedoria cósmica nessa passagem do mundo externo para o mundo interno espiritual do ser humano, que agora volta a ser mundo exterior no futuro. E isso está tem um livro maravilhoso do Prokofiev, acho que dá para comprar ainda na editora, que é O Confronto com o Mal, acho que chama assim, que tem toda essa história dessas hierarquias, de como esses seres chegaram aqui, estão aqui atuando na nossa alma. Ok. Eu acho que você respondeu várias perguntas aqui. Mas eu vou ver, vamos ver aqui. Tem uma pergunta que ela faz que é: gostaria de saber se nas hierarquias espirituais não tem a liberdade, que é a novidade que o ser humano pode trazer. Como estes seres puderam se atrasar? Isto não foi uma escolha ou não é uma escolha? Então, a gente pode saber da gente, né? Do que é humano, a gente pode saber, né? O que foi, porque esses seres, né? Também são os que propiciam a nossa liberdade, né? Eles propiciam que a gente tenha essa liberdade de escolher por que caminho nós vamos. Agora, como foi isso na história deles, né? Se eles se atrasaram para
ficar para trás para nos ajudar a criar essa resistência, ou que motivos eles tiveram no seu atraso, a gente não sabe. A gente sabe dos seres que também ficaram para trás no desenvolvimento, e eles ficaram por renúncia mesmo, eles deixaram de seguir para poder fazer a base necessária para que alguns seguissem, né? Então, esses seres que configuram esses reinos da natureza, então os minerais, os vegetais, os animais, eles são seres que originalmente lá no Saturno eram todos germes de humanos, né? E aí nem todos os que eram corpo físico no Saturno ganharam um corpo etérico no Sol. Alguns continuaram ali com um corpo físico ainda. E nem todos os que tiveram um corpo físico etérico lá do Sol ganharam um astral na Lua. Alguns ficaram ainda na etapa anterior. E quando chegou aqui na Terra, vieram acompanhando. Então, nós, seres humanos, ganhamos aqui, né, a possibilidade de fazer esse nosso desenvolvimento da nossa individualidade e do nosso eu. Mas do nosso lado ficaram os seres com corpo físico, etérico, astral, que são os animais, que estão na etapa humana da Lua. Ficaram as plantas, né, com físico etérico, que estão na etapa humana do Sol. Ficaram os minerais com corpo físico, que estão na etapa humana do Saturno. Então, esses também não foram, né? Não completaram o seu desenvolvimento. E eles ficaram para trás, dando o apoio, aí a estrutura e a base para que os seres humanos tivessem seguido até aqui. E aí você tem os que ficaram para trás para que o ser humano seguisse, e esses das hierarquias superiores que também ficaram para trás. Mas aí a motivação deles, né? O que aconteceu para esses querubins terem recusado esse sacrifício e deixado esse potencial criador, de criador de universo, né? Esse potencial criador agora disponível? Isso a gente realmente está um pouco além, né? O Steiner fala que o que está antes de Saturno a gente não sabe, né? Porque como nós começamos como seres espirituais no Saturno, então com o nosso espírito a gente acessa onde começa a nossa história. O que tem fora da nossa história a gente não sabe direito. Tanto que a luta aí de Micael com esses seres das forças adversas é uma luta que também não é só nossa, né? Nós estamos no palco dela, mas tem algo a mais entre eles que está além da nossa compreensão. Nós agora também nos colocamos a serviço dessa luta, mas a gente não tem toda a compreensão de como ela é a luta. É como a luta do Riobaldo no Grande Sertão. Ele não sabe bem para quê. Muitas vezes ele fala, vamos embora, fala para Diadori, vamos embora, a gente desiste, vamos viver a nossa vida, que nós não temos nada a ver com essa guerra. Essa é uma das tendências que a gente tem aqui nesse mundo também, né? O que nós vamos fazer? Né? O que eu tenho a ver com essa guerra? Isso aí é coisa desses seres ali. Eu vou viver aqui, usufruir, né, daquilo que eu tenho aqui nessa vida, viver uma vida muito prazerosa, né, que esse mundo me proporciona. E isso de evolução, que vai continuar, que tem espiritualidade, que não tem, isso não me interessa, porque não é a minha parte. Isso é a tentação, né? É a tentação esférica, né? Que quer que a gente não tome conhecimento disso daí. Viva só a minha vida, mesmo espiritual, não é só uma vida prazerosa do mundo material, não. Eu posso querer viver uma vida espiritual interna minha, própria, só, isolada, né? Isso também é tentação. Marilda, tem mais um tempinho? Sim, eu tenho, vocês não sei. Tem uma pergunta do nosso querido professor Daniel. Ele pergunta: a atuação amorosa através dos meios digitais nos protege de sua influência maléfica? Que outros escudos teríamos? Acho que está falando de Ahriman, as forças arimânicas. Sim, está falando dessas forças adversas, principalmente as arimânicas, que atuam justamente nesse mundo dessa infranatureza, né?
Então, a Steiner diz é uma outra, eu não sei, não tenho aqui, eu preciso achar em algum lugar ali, acho que eu publiquei no Facebook há um tempo atrás, um texto que é também das cartas micaélicas, em que ele fala que a contraposição é justamente a gente transformar, né? Usar esse nosso, desenvolver esse nosso pensar vivo, esse nosso pensar do coração, esse estar voltado, então, para essa contemplação das forças cósmicas, das forças da natureza e vivendo no mundo da contraposição. Então, o que a gente cai para baixo na infranatureza, a gente tem que esforçar para caminhar na supranatureza também, né? Então, a gente vai compensar não só desenvolvendo esse pensar amoroso aqui, mas na nossa vida interna, né? Então, o trabalho meditativo, o trabalho de contemplação do mundo, o trabalho de contemplação da natureza. Eu fiz uma palestra só sobre isso, no Gotas Antroposóficas. Foi no começo de junho, acho que chama A Vida entre a Supra e a Infranatureza, acho que foi isso que eu coloquei de título. E lá eu desenvolvo mais um pouco sobre essa configuração da Terra, né, onde nós estamos, como a própria Terra está configurada entre essa supra e essa infranatureza. Aí eu falo um pouquinho mais de como a gente pode agora tentar se voltar mais, né, para o que é da natureza e da infranatureza como uma tentativa de compensação. Eu falo para as pessoas, olha o céu, olha a lua, né? Só você olhar quando dá, né? A lua todo dia, como o processo temporal que ela faz nesse ciclo, né? Da lua nova, a lua cheia, como ela acaba, morre praticamente, né? Desaparece na lua nova, nasce de novo, né? Do outro lado do céu e vem vindo, crescendo, fazendo todo o caminho dela de lua crescente, até tá a lua cheia na oposição, né? Quando o sol morre, a lua cheia nasce. E aí vai de novo nascendo cada dia, uma hora mais tarde, uma hora mais tarde, uma hora mais tarde, uma hora mais tarde, até tá nascendo junto com o sol, virou lua nova de novo. Então, isso é um processo de temporal, né? Que a gente pode acompanhar só olhando o tempo passar, né? Só olhando o tempo passar, olhando as direções do espaço, do tempo. E agora, se quiser alguma coisa a mais, tem o calendário da alma, né? Que nos coloca, então, nessas épocas, dessas festas anuais, com o nosso acompanhando esse processo do tempo, do sol, do caminhar do sol. Acabou de cruzar pelo equinócio, né? Agora está indo totalmente ao sul. É só você olhar seu horizonte, o horizonte do nascer ou do pôr do sol, que a gente tem ou não tenha, mesmo no meio-dia onde ele está passando. Você vai ver com o sol no decorrer do ano, né? Que vai agora totalmente ao sul, até o solstício de Natal. Lá no solstício de Natal, ele vai passar o máximo que o sol foi ao sul. Agora ele vai começar a voltar, passa aqui no meio e ele vai lá totalmente ao norte, no solstício de João, né? Vai passar aqui pelo equinócio de novo, né? Na primavera, né? No outono, no solstício, no equinócio da Páscoa. Por isso eu não falo muito que é equinócio da primavera, do outono. Para mim, esse equinócio é equinócio de Micael. Então, é primavera para nós, é outono para o norte, mas não importa, o equinócio é o equinócio de Micael. A duração do dia é a mesma, né, para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. Né? A nuance de luz, né, é a mesma para os dois hemisférios agora. Então, esses são os que não são nem polares, né? Os equinócios, as festas de Micael e da Páscoa, elas em nuances de ambiente externo, elas são muito próximas. O que tem a polaridade é João e Natal, né? Que é o solstício de Natal, o solstício de João, em que um está no inverno, o outro está no verão. E aí a gente tem nuances anímicas polares na contemplação e na festa. Mas a de Micael e da Páscoa eu não vejo muita diferença lá no ambiente de fora. Mesmo porque o Steiner fala muito também para, nessa época, você vivenciar
a força cósmica micaélica do ferro através dos meteoros, né? As chuvas de meteoros que tem nessa época de agosto, que está o ferro cósmico sendo arremessado, né? para a Terra. Né? O Micael, com a sua espada de ferro, joga essas forças da luta, dessas forças espirituais para a Terra. Né? E isso a gente também aqui, ainda nós estamos no inverno, está escuro à noite, se está num lugar escuro, né? Pode ter a chance de estar num lugar mais escuro, a chance de ver esses meteoros riscando o céu é muito maior para a gente aqui no sul do que lá no norte, que está muito claro. Marilda, tem uma pergunta aqui, aproveitando que a gente está vivendo muito esse mundo tecnológico, que diz, que é da Ana Paula: poderia dizer que estamos desenvolvendo uma tecnologia espiritual micaélica? Tecnologia, não sei, né? Talvez uma capacitação, né? Talvez. Como tecnologia, eu acho que não dá, né? Porque como tecnologia vai ser sempre dentro da técnica, né? O que a gente tem, se a gente vai usar a tecnologia, a gente tem que estar sempre consciente de que nós estamos mesmo dentro do meio da tecnologia. Né? E Steiner diz coisas horríveis, né? Mas ele fala que isso será lá para o futuro, sei lá, século 7º milênio, 8º milênio, mas a gente está vivendo, né? Que fala que essa inteligência, né? Lógica, arimânica, morta e gélida, vai fazer com que o ser humano agora se vincule a máquinas que pensam, né? Sim. Ele fala isso, né? Que vão ter como máquinas inteligentes, com essa inteligência fria, gélida, e que os seres humanos vão estar obrigados a se vincular com essas máquinas, que vão rodear a Terra como aranhas, né? Aranhas vivas mortas. Então, a gente, se você lê, quando eu li a primeira vez aquilo ali, né, aí você tinha uma ideia mais ou menos, a gente estava começando a se conectar né, com os computadores, mas com a rede era o começo, né? Ele fala de uma rede, que é uma teia, de aranhas como teias que envolvem a Terra, e o ser humano se conecta com isso, vai ter que viver conectado nessa rede. Então, a gente pensa que talvez não é tão futuro, não foi tão futuro assim, né? Essas forças adversas tendem a antecipar o futuro, a gente já está tendo que falar, está vivendo isso daí. Que palestra Steiner fala dessa rede? Acho que ela chama, espera lá que eu pego já, ela acho que chama A Saída e o Retorno da Lua. Deixa eu ver se eu tenho aqui rápido para pegar o GA para vocês. Não, alicerces espirituais, não é nisso. Tem alguma coisa de futuro que ele fala no GA 178, que chama Entidades Espirituais Universais e Alicerce Universal Homogêneo. Esse ele fala um pouco dessas máquinas, mas tem um outro que ele fala mesmo disso daí, da conexão com essa... da saída da Lua até o retorno da Lua. É o GA 204. Palestra de Dornar, 13 de maio de 1921. Essa não sei se eu tenho uma tradução feita pela Karen, eu acho, mas eu não sei se tem disponível. Mas eu acho que nesses wiki, como é que chama? Nesses arquivos Rudolf Steiner, vocês encontram talvez em inglês. Ela é meio assustadora. Você lê aquilo, você fala, não é no 7º milênio, não. Eu estou aqui, né, conectada na máquina pensante. E a gente se defronta com isso todo dia, né? Porque a gente tem que enfrentar isso, né? E a máquina, ela tem essa inteligência que é burra, né? Você fala, né? Você liga num sistema de autoatendimento, você se depara com isso, né? Porque é automático, né?
E o ser humano, às vezes, agora não consegue mais mudar aquilo que foi feito, né? Eu fui essa semana no banco, porque alguém fez não sei o quê, de uma aplicação não sei o quê, que botou uma aplicação periódica, que veio uma cobrança automática de não sei quantos mil de a cada 2, 3 meses na minha conta. Eu não fiz isso, né? Eu não pedi para fazer isso. A pessoa que fez a aplicação, eu também não fiz isso. Mas está lá. E aí, para mim desmanchar, eu tenho que ir pessoalmente no banco, lembro da pandemia, para a moça do gerente ir comigo na caixa eletrônica, porque ela também não tem outro sistema para entrar lá para cancelar aquilo. E aí tem que achar qual o caminho que a máquina quer que eu faça, os passos, para eu conseguir fazer aquele cancelamento. Ninguém consegue, né? Um humano não consegue fazer aquilo. Tem que ir fazer lá na máquina e eu tenho que fazer o que pensar, né? Como a máquina quer que eu pense, para dar todas as etapas para conseguir fazer o que eu quero fazer, o que o outro quer fazer, mas a máquina não quer que eu faça. Entende? A gente está assim, né? E a gente se depara com isso todo dia. É a vida que nós estamos. Eu aviso a todos que essa palestra está sendo gravada e será depois distribuída através do canal do YouTube da Escola Micael, tá bom? Para todos ficarem tranquilos, que vai estar lá disponível daqui uns dias. Tem uma pergunta aqui que o está chat assim. não fica aí, alguém acho que colocou o nome da palestra, como que está a tradução. O materialismo, é isso? Materialismo e a tarefa da antroposofia. Eu acho que é esse o nome que está traduzido, o VA 204. Achou aí, Sati? Tem mais uma pergunta aqui. Está entrando bastante pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, entrou recentemente um termo interessante sobre hardware, que está se tornando cada vez menor nos dias de hoje. O termo é: precisamos espiritualizar os minerais. Marilda, como é possível espiritualizar o que Ariman e Lúcifer coloca para os seres humanos? Então, isso tudo que eu falei, mas agora é ação, né? Também não adianta só a gente pensar muito bonitinho, pensei espiritualizado amorosamente as coisas, mas na hora que eu vou agir, eu não ajo dessa forma. Então, se o meu hábito de consumo, né, não muda de forma nenhuma, porque eu está tão arraigado que eu não consigo deixar de comer aquilo que eu como, que eu preciso comer, eu não sou capaz de reciclar um lixo, não sou capaz de deixar de usar um plástico, né? Essas ações, né? E na hora que eu faço escolhas, eu escolho administradores ou gestores que me propõem isso mesmo, né? Propõem que o que eu quero é que todo mundo possa consumir no mesmo nível de consumo. E a gente sabe que é impossível, né? Eu tenho mais é que diminuir o meu consumo e não querer que todo mundo consuma no mesmo nível que eu estou consumindo, porque não tem terra suficiente para isso. Nesse momento, eu estou agindo para isso, né? Se eu preciso e não posso abrir mão daquela minha necessidade de consumo, estou agindo desse jeito. Então, a espiritualização tem que vir naquilo que eu faço, né? Então, em todos os sentidos. Na espiritualização da matéria, do mineral, né, nós fazemos medicamentos espiritualizados, a gente desmancha a matéria condensada, né, que está aqui, foi condensada na matéria, para fazer com a mão, né, a substância redinamizada, né, que ela está de novo numa condição espiritualizada, fazendo isso com a matéria. Eu faço isso ou eu faço coisas cada vez mais materiais, né, que são cópias de substâncias, cópias daquilo que é mesmo natural, né? Então, eu copio um anticorpo, reproduzo esse anticorpo para ele ser o medicamento para aquela doença, né? São formas diferentes de você atuar, no sentido da matéria ou no sentido do espírito. Sim. E às vezes é muito próximo, né? Porque a direção é a mesma, né? Matéria para espírito, espírito para matéria, né? Você tem que ver qual o sentido que você tá, porque a direção é a mesma.
Tem uma pergunta aqui da Roberta, dos Estados Unidos. Esta pandemia, onde nos obriga a nos conectar através da tecnologia, seria um avanço arimânico sobre as forças protetorando de Micael sobre os seres humanos? Sim, é uma forma, né? A pandemia é resultado da forma como a gente está trabalhando com o mundo dado, né, com o cosmos de sabedoria recebido, de uma forma como o Joaquim, né, pensa, como o Joaquim gosta, nós estamos sendo Joaquins. Então, isso é aquilo que é útil, aquilo que serve. Então, a forma como a gente se relaciona com a natureza, com o mundo dos animais, propicia o surgimento da pandemia. O nosso modo de vida propicia o surgimento da pandemia. E a pandemia, na nossa tentativa de nos proteger e continuar vivendo, nos joga a que a gente tem que viver dentro dessa tecnologia arimânica que a gente está. Então, os três, os Azuras, os luciféricos, os arimânicos, e os luciféricos querem que a gente continue vivendo sempre do jeito que a gente sempre viveu, que é muito bom, muito gostoso. Então, os três juntos vão nos colocando no círculo vicioso. O desafio é agora conseguir sair. Mas a tendência é a cada vez que a gente entra, a gente se enreta cada vez mais. É realmente muito triste a situação que a gente está. Eu penso que eu fiz essa palestra em 1993, em outubro de 1993, e que eu estava falando nela daquilo que tinha sido em 1992, sabe o que foi em 1992? A primeira conferência do meio ambiente da ONU, Rio 92, né? Em que, primeira vez, o mundo se reúne para falar, olha, a gente tem que tratar o meio ambiente de uma forma diferente, assim não dá, né? E aí você estava com toda a impressão que a gente tinha, é que o mundo reconhecia que não dá, né? Não se sustenta essa forma de viver com o mundo, e a gente tem que mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Naquela época se estava tendo consciência muito grande de que a camada de ozônio, que protege a Terra dessas radiações do Sol, né? Que são radiações eletromagnéticas, né? Do Sol, que são destrutivas, que isso estava se desmanchando. E a humanidade se juntou para tentar agora, vamos então diminuir a emissão das substâncias, né, dos gases freons, dos nossos gases de refrigeração que estão causando isso daí, e vamos recompor essa camada. Isso até a gente conseguiu se fazer, até vir agora essa reação, né, grande, de que isso não é assim, né? De que a Terra não está ameaçada, de que está tudo bem, de que não é verdade, né? E eu não esperava viver isso. Quando eu fiz essa palestra em 93, eu falei, não, vamos... A palestra se chamava O Problema Ambiental como Questão de Consciência, né? E porque essa tomada de consciência estava vindo, e eu achava que isso iria sempre progredir para o futuro. Eu acreditei nisso até os últimos 3 anos, praticamente, né? De que as coisas iriam cada vez mais melhorarem, né? E aí, os últimos, sei lá, 5, a gente pode dizer, anos, você vê essa degringolagem, né? Isso daí, que o ser humano assume, né? Ou pelo menos uma parte da humanidade assume que isso não é assim, que eu realmente posso continuar sendo Joaquim, né? E as coisas vão continuar sendo possíveis. E pode, só que pode ir para uma parte da humanidade, né? Para a maior parte e para a continuidade do processo evolutivo da humanidade não dá, né? Então, é a escolha que a gente faz de que lado nós estamos. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vírus é uma expressão arimânica? Posso dizer assim? Pois é, sabe? É difícil dizer, porque os vírus, eles são uma partezinha de um modelito, né, que nós temos para nessa constituição de mundo que a gente tem, né? Que a forma como essa sabedoria cósmica, né? Com essas formas, essas configurações, encontrou uma forma de fazer com que isso
se permeasse de matéria, né? E continuasse sendo essa forma viva. Então, essa forma espiritual para se transformar numa forma viva encontrou um caminho, que é essa forma de copiar, de replicar, de ter o DNA. E nisso criou uma forma também, que é também uma forma viva, mas é uma forma viva que pega só a formazinha de copiar uma parte. E para isso precisa de um outro corpo vivo para se copiar e viver com essa parte. Então, assim como tem vida, né? E o ser humano veio para ser vida na Terra, e a vida na Terra surgiu junto com o planeta Terra, dessas formas de vida que veio junto, os vírus vieram juntos. E a gente convive com os vírus na nossa história o tempo inteiro, né? Então, eles estão ali. Agora, a forma como a gente vive na relação com esse mundo é que pode propiciar que você tenha vírus danosos, ou mais danosos, ou mais que provocam essas doenças no ser humano. A gente pode considerar que eles são formas em que o ser humano pode adoecer, e a doença é uma forma com a qual o ser humano pode lidar e se confrontar e se trabalhar, né? E se enfrentar e se livrar dessa atuação dessas forças adversas. Então, pode até se dizer que os vírus são, e esse vírus particularmente, nesse momento em que o ser humano estava se achando todo poderoso, né? que ele não tinha nada mais do que o desafiasse, né? Ele vem para mostrar que sim, que o ser humano tem fragilidades, e esse mundo da natureza que a gente precisa, né? A nossa vida biológica é nesse mundo, nessa Terra, nesse planeta, não tem alternativa, não tem outro planeta para a gente ir habitar, livre de vírus. Não, é aqui mesmo, e os vírus estão aí. Talvez, né? O Ariman também aproveita disso, uma forma de a gente se defrontar com ele através da doença. Oi, Marilda. Uma palestra muito cheia de informações que alimentam a gente nesse mundo que estamos vivendo agora. Eu vou passar a palavra para o professor Daniel, para a gente já ir encerrando, né? Porque a gente já está aqui há um tempão se alimentando só de coisas boas. Professor Daniel. Então, queria agradecer muito a presença de todos e de todas. Queria agradecer em nome do Colégio Micael, ao conselho do colégio, das meninas que organizaram essa palestra. Tem feito palestras assim que a gente, numa situação sem pandemia, a gente não conseguiria juntar tantas pessoas de tantos lugares diferentes. Acho que isso é motivo de alegria, motivo de a gente pensar que a gente pode pegar essa situação ruim e ver o lado bom dela, né? Acho que poder compartilhar com todos as colegas e os colegas e todo mundo que veio é um motivo de muita alegria para a gente. Queria agradecer muito a Marilda também. Acho que nosso dia ficou mais ensolarado hoje, ficou mais primaveril, primaveramos junto, né? Então é um consolo, é uma alegria para a gente poder se nutrir. Acho que essas palestras que nós temos feito têm tido esse caráter de nutrição, assim, de alimento mesmo, de muita beleza, de poesia. Foi muito bonito. Queria te agradecer muito mesmo, Marilda. Foi muito gostoso ficar esse começo de sábado com vocês. Então, muito obrigado em nome do colégio, a todos e todas. E volte sempre, foi um prazer. Então, eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui, esperando agora, então, que saímos daqui com mais força, né, para enfrentar nas hostes de Micael, como diz Steiner, né, essa nossa luta diária, cotidiana.